Oi pessoal, bem, estamos aqui com mais um vídeo hoje para conversar sobre mais um livro. Eu já trouxe Coraline, do Neil Gaiman. Esse livro aqui já é bem conhecido mais pelo filme. As pessoas geralmente assistem primeiro o filme para depois ler o livro, que não foi diferente do meu caso. Uma edição aqui muito bonita, bem mais bonita do que a edição antiga, né, que a capa era mais estranha, mas enfim, o que não importa não é isso. Essa história talvez seja muito conhecido já por todo mundo e as pessoas já entendem muito de fato sobre o que ela é. E ela é sobre ter coragem na infância. Muita gente resume Coraline como um filme de terror, um conto de terror para crianças. E assim, o filme em si eu não acho tão... Tanto o filme quanto o livro eu não acho eles tão violentos como, por exemplo, você comparar com os contos de fadas antigos, sabe? Os dos irmãos Grimm e do Charles Perrault, aqueles contos originais mesmo, que eram bem mais macabros. Esse aqui, tipo, fica fichinha comparado com Coraline. Mas de qualquer forma, Coraline tem seu mérito narrativo. E o Neil Gaiman, ele ficou com vontade de escrever esse livro quando a filha dele pediu para ele criar uma história de terror. Uma história de terror pra ela dormir, se eu não me engano. E foi justamente o que ele fez, né? Ele começou a pensar que talvez seja uma boa ideia ter isso, porque a filha dele, ela gostava de histórias em geral e também histórias de terror. E é uma coisa que a gente talvez não fale tanto, sabe? Aborde tanto, que é essa questão da infância com filmes e coisas relacionadas que tenham o elemento do horror. Sempre tem muito um certo conservadorismo em relação a isso, porque a gente sempre fica que as crianças são muito, sabe, muito novas para ver esse tipo de coisa, sabe? Sempre quando tem gente criticando, ou sei lá, exagerando um pouco sobre filmes como O Chamo de Jack, Noiva Cadáver, sabe? Que são filmes que são, de certa forma, pensados para serem infantis, mas por conterem alguns, sabe, elementos de morte ou outras coisas mais mórbidas, a gente fica pensando, as pessoas ficam criticando, vendo se isso mesmo é uma boa ideia ter encontros infantis. E a ideia é que sim, sabe? Tem uma frase aqui, logo no início do livro, que até aborda isso. Os contos de fadas são mais do que reais, não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque dizem que eles podem ser derrotados. Aqui tem a frase, e essa frase resume bastante as coisas, sabe? A importância de as crianças terem esse elemento narrativo do horror é para elas verem que existem sim perigos no mundo, sabe? Se as crianças talvez só terem contato com contos bonitos, elas talvez vão imaginar que tudo vai ser mais fácil para elas, né? Vão existir finais felizes, vão existir fadas que vão realizar desejos para elas e tal. E é legal ter esse elemento da fantasia para as crianças em termos de esperança e tal. Mas ao mesmo tempo é bom ter esses elementos para abordar questões de que a vida é complicada também, sabe? Não tem monstros, talvez não literalmente, mas não existir perigos, não existir problemas. E abordar isso em contos narrativos infantis é importante, porque eu gostaria de ter tido mais contato com o horror mais, sabe? Uma coisa mais clara. Porque às vezes parece muito que tudo vai ser mais simples se você não é ligado a isso aqui. Às vezes a gente ainda fica muito numa área de uma área de conforto, sabe? Na nossa zona de conforto. E isso é bem ruim, porque a gente cresce e a gente começa a ver que o mundo não vai ser bom. A gente não é protagonista de nada. A gente começa a entender que a gente não tem privilégio de nada, né? Pelo menos em geral. A gente não tá mais em um nível maior do que ninguém. A gente não vai receber essas questões mágicas. A gente não vai ter uma vida tão bonita assim, sabe? E se você não tem contato com elementos do horror, talvez você, né, elementos assim, que façam você perceber o estranho, o diferente, de encarar o diferente, encarar os perigos e mesmo, né, mesmo que sejam muito assustadores, você talvez acabe realmente achando que tudo vai bacana, sabe? Mesmo que não ache tipo, claramente. Mas no fundo você vai ter essa concepção de mundo. Né? Tanto que você vai desistir fácil das coisas. Você vai pensar que talvez exista uma coisa muito melhor. E às vezes nem é, sabe? Às vezes porque tudo tem um problema.
tudo tem questões, às vezes você tem que se mudar para cidades grandes, às vezes você tem que fazer coisas muito complicadas, né? E as coisas são de certa forma abordadas com Coraline. Coraline foi, acho que ele é um dos primeiros, assim, livros que realmente são pensados para ser mais um horror. O Roald Dahl, que é escritor de Matilda e Convenção das Bruxas, na verdade é só As Bruxas no livro, mas enfim, ele também tocou um pouco nisso, né, em fazer uma literatura infantil que não fosse só abobrinha, fosse só coisa bonitinha. Desculpa o barulho ali, mas é porque, né, difícil não ter barulho aqui. E em Coraline a gente então tem essa história, que é bem óbvia pra todo mundo, da Coraline. É uma menina que ela se muda ali porque casar, ela não vai mudar, ela vai morar só numa parte, então tem os vizinhos estranhos que moram nas outras áreas ali, tem aquela porta e tudo mais, todo mundo já sabe como é que termina. Tem umas diferenças do livro pro filme, por exemplo, não existe o Ibe, e o Ibe, ele foi uma concepção do filme, porque aqui a gente tem uma história narrativa, então a gente vai ter todos os fatos sendo contados, mas o filme ele não tem narrativa, né? Ele não é narrado, né, no caso, ele tem uma narrativa sim, né, claro, mas ele não é narrado, ele não tem um narrador. A Coraline, ela não é narradora, ela é a personagem simplesmente, e se a gente não ter esse elemento do Wibe, deve conversar, para poder expor os fatos e tal, se a gente só ficar com, por exemplo, porque no livro ela tem muito pensamento sozinha. E eu acho que realmente um filme que você vai assistir, o personagem só pensa, sabe? É muito estranho, ou fala sozinho, porque vai parecer aquelas novelas, né? Porque os personagens falam sozinhos nas novelas. Isso é muito estranho, pra poder expor as coisas. Então aqui é bem legal, eu gostei do que eles fizeram, né? Vai bem interessante, mas no livro não tem importância ter ele aqui também, porque você já tem ela expondo os pensamentos e etc. Né? O final também é diferente e etc, etc. Né? O final, né, ela faz uma armadilha com um piquenique de bonecos pra mão, né? Tem essa mão e a mão ela é uma mão mesmo, sabe? Estilo afobado. Ela não, no filme eles estilizaram, deixaram tipo, com agulhas e tal. E aí fica mais visualmente bonito, interessante. Mas no livro aqui é pra ser uma mão mesmo, de verdade, né? A mãe, a outra mãe, ela é uma bruxa, estilo João e Maria, né? Aquela tipo de bruxa que vai atrás das crianças, né? Que é bem aquele típico mesmo, né? Da bruxa que vai atrás e tal. Seduzindo com doces e coisas bonitas pra depois, né? Devorar. E o Neil Gaiman, ele tem muito isso de mitologia europeia, né? Então tem muito disso também em Coraline. Muita gente nem sabe. Né? Mas essa Hag, né? Que é o nome da espécie, da mãe, da outra mãe. E tem outras referências também. Tem referência a Macbeth também, que é a peça escocesa que os personagens não podem falar. E tem referência, né? Aqui. Eu acho que não vou achar, nem marquei. A gente não vai achar. Oi pessoal, aqui outro dia, eu já tô com outra roupa. Acabei tendo que parar onde tava, mas enfim. Eu achei aqui as referências para o que eles fazem, né? Que a senhorita, né? Quando a Coraline vai visitar as senhoras, né? As senhoritas Pink Forcible pela primeira vez. Elas falam assim, então, a Coraline. Então, o que eu faço? Quis saber Coraline um pouco assustada. Não use verde em seu camarim, sugeriu a senhorita Spink. E nem mencione aquela peça escocesa, completou a senhorita Forcible. Essa questão do verde no camarim, se eu não me engano, é uma lenda que diz que usar verde no camarim das aos atores é uma questão de atores e a peça escocesa, que é Macbeth, né? Que a peça é meio que considerada amaldiçoada, porque muitas vezes que essa peça foi meio que feita, sempre aconteceu algum tipo de acidente com alguém da equipe, ou sei lá. E é sempre interessante procurar sobre. Né? E depois é um aviso interessante, porque elas falam lá quando a Coraline vai visitar a senhorita Spink e a Forcible lá no outro mundo, a senhorita ela fala assim: a outra senhorita Forcible sacou uma faca de uma caixa no canto do palco.
É um punhal que eu enxergo com seu cabo voltado para mim? Perguntou ela. Sim, gritaram todos os cachorrinhos. É um punhal. Ou seja, é uma referência mesmo a Macbeth, né? Daquele famoso punhal que o Macbeth e a Lady Macbeth, elas matam o rei Duncan, né? E é uma cena bem memorável, né? E que aqui fica bem percebível, né? Eu não sei se ela fala sobre a roupa verde, mas eu acredito que também. Eu não sei encontrar aqui, mas é isso. Eu tinha uma parte aqui, mas eu não encontrei. Mas é isso, eu gosto muito das referências que esse livro traz. Eu gosto muito desse elemento do horror. E fica aí a questão, né? De às vezes a gente ter mais uma cultura que traga essa ideia de, de enfrentar os medos, né? Não tô falando que tem que ser tudo muito assustador, né? Pra traumatizar ninguém. Mas é justamente para isso, pra gente ter uma conversa mais consciente sobre essas questões. Porque assim, não dá pra viver num mundo sem acabar tendo alguns perigos no caminho. Então é bem interessante a gente ter mais livros como Coraline para infância e também mais filmes como Coraline e etc. Desse tipo de filme, né? Além de serem muito bons sempre, né? Porque nem sempre a animação tem que ser só coisa muito bonitinha. Não vou dizer fantasiosa, porque esse livro aqui também é muito fantasioso. Ele é baseado em mitologia, em cultura, em folclore e etc. Então, pessoal, esse foi um vídeo bem curtinho. Em breve eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre o Macbeth também. Eu li ele recentemente, eu já devolvi e tal, mas ainda dá pra... Não preciso ter o livro aqui pra falar sobre, né? Eu li ele da biblioteca. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais.